Bom dia, povo de Deus, tudo bem? A paz do Senhor, como é que vocês estão aí? Acredito que todo mundo esteja muito bem aí. Sei que essa quarentena aí é meio estressante, né? Mas tenha calma, tenha paciência, confie aí no Senhor, que rapidinho esse tempo aí vai estar passando, né? E eu vim aqui mais uma vez, adivinha para quê? Para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, que é o título Só o Evangelho Muda a Cultura Humana. Então, você que está aí com sua revista, abre aí na lição número 10, vamos acompanhar todo mundo junto. Eu vou dar esse tempinho aí para você pegar a sua revista. E você que não tem, pode estar acompanhando junto aí com a Bíblia, com a palavra, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção, vai somar demais aí para a nossa semana, para a nossa vida, em nome de Jesus. Então, eu quero desejar uma semana abençoada para você, que possamos, né, continuar crescendo no Senhor, aproveitando esse tempo que nós temos aí, né, livre de trabalho, livre de tantas outras coisas, né, aqueles que não estão trabalhando, porque tem gente que está trabalhando nesse período aí, né, de podermos assim nos aproximar mais do Senhor, né? Então, para a gente começar, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar agradecendo ao nosso Deus, amém? Santo Deus, eterno Pai, a Ti, Senhor, eu quero Te agradecer porque Tu és o nosso Deus, santo, vivo e poderoso. A Ti, Senhor, quero entregar, Pai, todo o nosso ser, toda a nossa mente, Pai, que possamos esvaziar de nós mesmos e nesse momento possamos receber, ser cheio da Tua palavra, cheio, ó Pai, do Teu ensinamento, da Tua verdade para as nossas vidas nessa manhã, porque Deus, em nome de Jesus, Pai, não somos dono da verdade, nem que dirá, Pai, possamos, ó Deus, sondar ou esquadrinhar o Teu coração. Por isso, oramos para que o Senhor possa nos encher mais de quem Tu és, mais da Tua palavra, sobre a Tua verdade, para a edificação das nossas vidas, para sermos a cada dia mais semelhante a Ti, para a honra e glória do Teu nome é o que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Bom, né, vamos, nessa lição de número 10, né, como falei, o nosso texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses 1,9, que diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verdade prática: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, para você que não tem aí o exemplar da revista, ela se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e vai do versículo 1 ao 10, tá? A gente não vai estar lendo, para a gente poder estar otimizando o tempo, né? Você pode estar lendo aí também na sua casa, né? Então, para a gente poder estar otimizando o tempo, você pode estar lendo aí na tua casa, tá acompanhando aí junto conosco o desenrolar aí, né, o progredir dessa lição de hoje, amém? Vamos lá, né? Para a gente poder começar, eu queria fazer uma pergunta para você, né, sobre assim, na sua, como a gente vai falar de cultura, para você é o seguinte, na sua concepção, o que é cultura? Fala para mim, o que é cultura para você? Às vezes é difícil, né, a gente poder definir prontamente o que é cultura, né? São coisas que a gente vê no dia a dia, a gente lida a todo momento, mas às vezes a gente não tem uma resposta tão pronta, né, quando falamos do que é cultura, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, né, um pouco sobre o que é assim a cultura, né? No desenrolar aí da história da humanidade, né? Então vamos lá. Primeiro tópico, né? A gente vai falar sobre o que é cultura,
Vamos lá. De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura, a partir da criação divina. Então, nesse tópico, veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus, né? Então, tópico 1, definição de cultura. A definição diz assim, ó, no princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Depois, passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, sejam elas espirituais, intelectuais, materiais e etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha, né, por Salomão, quando a gente vê lá, né, em Eclesiastes 1. A cultura pode ser definida também pela maneira de como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Então, partindo aí de um pressuposto geral, né, a gente percebe que a cultura, né, é tudo aquilo que está agregado junto aí do ser humano. Então, pode ser, né, no âmbito espiritual, intelectual, material, etc. Seja na sua maneira de se relacionar com Deus, na sua maneira de pensar, naquilo que você tem, naquilo que você faz, né? Um exemplo bem simples, né, que a gente vê hoje de cultura, né, diferenciando um pouquinho, a gente vê que a cultura ela tem a ver com todas essas áreas, né? A gente vê culturas que têm mais de um deus, tem vários deuses, ou então tem outros deuses, tem também pessoas que se vestem diferente, né, a qual tem casas diferentes, né, tem bens materiais, né, diferentes. A gente tem também pessoas que têm, vamos colocar, o jeito de pensar diferente, né? Tem até uma situação aí que é engraçada, né? Chega a ser engraçado, né? Hoje tá um dos memes aí que tá bombando na internet, é o tal do meme aí do caixão, né? Dos caras do caixão. Porque ele, toda vez, você vê aí sempre a musiquinha, né? E os memes do caixão, né? E é engraçado a gente falar sobre isso, questão de cultura, que é sugestivo esse meme. Porque lá da onde eles são, justamente eles fazem isso para funeral, para velório, tá? Esses homens que dançam com caixão, eles são chamados porque eu não lembro muito bem o país, não sei se é Angola, Gana, ou não lembro onde é o país deles. Mas lá, o que eles fazem? Como as pessoas veem o funeral, né, a morte, como algo triste, algo ruim, eles lá na cultura do povo, eles dizem assim, que para não ser esse momento ruim, eles chamam essas pessoas para fazer uma festa, para que seja um momento alegre, né, para que as pessoas lembrem-se dessa pessoa que faleceu, sempre de uma maneira divertida, sempre de uma maneira legal, né? Então, por isso eles chamam essas pessoas e eles ali vão fazendo uma festa que pode demorar horas, horas, até chegar de fato a hora do sepultamento ali, de ser enterrado. Então, eles fazem isso como uma maneira de alegrar esse momento que seria triste, né, para todo mundo. Então, é normal, o jeito deles encararem a morte desse jeito é algo cultural, né? Então, a gente reforça aqui, né, reforça aqui a questão do comentário aí da revista. Isso tem a ver do jeito como as pessoas encaram a vida, encaram as relações com Deus, encaram todos esses âmbitos que nós falamos, né? Então, 2, né? Vamos aí para a cultura dos gentios, né? O segundo tópico do capítulo 1. Então, por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E a partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio.
Então a gente vê que conforme o ser humano, né, ele foi se distanciando de Deus, né, o jeito dele se relacionar com Deus, a sua cultura ela foi sofrendo aí mutação, né, ela foi se depravando, né, foi a cada vez mais se desassociando, né, dos mandamentos de Deus. E a gente vê hoje, né, que como colocou aqui, a antropologia cultural, né, que a antropologia é o estudo do ser humano, né, do homem em si, né, e vê como meros fenômenos sociológicos todos esses distúrbios, né, que a gente já considera realmente como pecados, né, na Bíblia Sagrada, que é a prostituição, o homicídio, corrupção e até mesmo o infanticídio. Ou seja, então a gente percebe que todas essas coisas assim vão se tornando banais. Né? Um exemplo que a gente viu há pouco tempo aqui no nosso Brasil, né? A gente vê a legalização, né, do casamento homossexual, a gente vê, né, a erotização de crianças, né, através de cartilha, entre tantas outras coisas. Né? Hoje a gente tem, né, praticamente uma cultura, né? Falo isso por conta dos homens principalmente, né? Que hoje praticamente hoje no Brasil a gente tem uma cultura, né, masculina, que todo homem ele não pode ser homem de uma só mulher. Hoje é culturalmente normal o homem trair, né? Então hoje é culturalmente normal, da mesma maneira que hoje as mulheres também se perderam, né? Que hoje é normal a mulher não querer se casar mais, mas ficar com um, ficar com outro, da mesma maneira o homem, se igualando ao homem, ficar com uma, ficar com duas ou três ao mesmo tempo, né? Então hoje a gente percebe que um vai se corrompendo o outro, né? E essa cultura, né, dos gentios, que a gente vê daqueles que não conhecem a Deus, né, que não é do povo de Deus, a cada vez mais vai crescendo e virando nisso, sabe? Então a gente percebe que o caminho, né, dessa cultura é totalmente aí diferente da cultura que nós vamos ler agora, que é a cultura do povo de Deus, né? A 3, vamos lá, a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor, haja vista que os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo as suas colheitas. Portanto, tudo quanto fizermos tem de ser feito por este mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Né? Eu vou dar uma parada, vamos falar um pouquinho aqui mais sobre esse assunto, né, que eu acredito que é importantíssimo, né, esse trecho aqui central para o nosso desenvolvimento aqui da aula. Porque, vamos lá, muita gente hoje fala que nós, como cristãos, somos uma contracultura do mundo, né? E é realmente, porque nós somos uma cultura diferente. Então, hoje, né, como eu já tinha falado, você falar para um homem, né, que vem do mundo, vem de fora, para ele poder estar dentro da igreja hoje e falar o seguinte assim: olha, meu amigo, aqui nós somos homens de uma mulher só. O cara, ele acha isso um absurdo, tipo, surreal, inacreditável, que homens que estejam ali amem apenas suas esposas, né? Acha loucura. Da mesma maneira, as mulheres, né? Elas acham possível, entendeu? Colocar ali, ou então hoje, que também é algo muito difícil, que eu acredito, para boa parte das mulheres, que é a questão do quê? Da submissão ao homem, né? Isso aí é até um assunto meio polêmico, né? Nem todas as mulheres levam esse assunto muito bem, né? A questão da submissão, mas para resumir a questão da submissão, tá? Para não haver problema, né? Porque hoje a gente vê
né? Por exemplo, que é uma cultura gentílica, o empoderamento feminino, né? E esse empoderamento feminino até tem entrado dentro da igreja, né? Porque o homem, por muitos anos, né, muito tempo, tem se tornado omisso, principalmente no seu papel diante de Deus, e tem aberto espaço para que as mulheres venham de fato a estar atuando. Não estou falando que um é melhor do que o outro, jamais, não estou falando sobre isso, mas digo sobre esse empoderamento, sobre essa busca por igualdade com o homem, né? Eu já falei, eu acho que em outra lição, né, e digo assim, não existe igualdade entre homem e mulher. Existe semelhança, mas igualdade não tem como. Igualdade, eu digo de direitos, pode ter sim, igualdade de direito tem. Agora, igualdade de gênero não tem como. Homem é homem, mulher é mulher, cara. Porque se fosse assim, homem teria que ter filho também. E sabe, isso é algo que nunca vai acontecer, porque foge do propósito da criação do Criador, de Deus, foge disso, né? Então, são seres diferentes. Então, você dizer que um homem é igual a mulher não dá, são seres diferentes. Os direitos para ambos iguais, né? Seja saúde, educação, respeito, tem que ser iguais. E isso já estava previsto na Bíblia, porque Deus fala que ela seria o quê? Sua adjutora. Adjutora é aquela que está junto. E falar de submissão não é se tornar abaixo de alguém que manda. Não, pelo contrário, é compartilhar a mesma missão. Isso é submissão. Ou seja, você tem uma missão e você parte para alguém essa submissão, ou seja, tem uma missão junto daquele que tem a missão. Então, sabe, os dois estão juntos no mesmo barco, são pares. Mesmo Deus vai falar que a mulher não é maior que o homem, nem o homem maior que a mulher, mas ambos são juntos, tem que andar juntos. Então, eles andam juntos, mas eles são diferentes e se completam. Então você não adianta hoje, né, falar, né, eu acho que isso é para os dois lados. Não tem como ter numa casa ter dois homens e também não tem numa casa como ter duas mulheres, porque a gente vê hoje homens com postura de mulher, né, e a gente vê hoje mulheres com postura de homens, né? Homens que são omissos, que deixam tudo para a mulher fazer, né, e que não estão nem aí. Né? E a gente tem, pelo outro lado, mulheres que querem fazer tudo, que querem reger tudo e mandar em tudo, né? E isso acontece por quê? Porque falta essa harmonia, essa sincronização dentro da família. E eu confesso para você, mulher, que olha, se submeter, se ter uma submissão para um homem que não quer nada com a vida, para um homem que sabe, que é totalmente passivo, não tá nem aí para nada, é complicadíssimo, né? Porque eu acho que o homem, ele tem que ser realmente, o homem hoje, eu acho que se distanciou muito daquilo que Deus queria que fosse. O homem precisa ter uma postura ativa, o homem precisa ser o sacerdote da sua casa, o homem precisa trazer a mulher para adorar o Senhor, trazer não só a mulher, mas trazer a família. O homem precisa ser um referencial para a família, o homem precisa, né, ser só aquele que é servido, mas servir também, porque eu garanto, olha, que se você, irmã, tem um homem que te ajuda nas tarefas de casa, você tem um homem que se dedica a trabalhar para nunca faltar nada para você em casa, se tem um homem que ajuda na educação dos filhos, se tem um homem que te ama, que te agrada, né? Seja com flores, seja com chocolate, mas que faz você sentir uma princesa todos os dias e ainda te ajuda nos afazeres de casa, seja arrumando cama, lavando louça, fazendo todas essas coisas, que te ajuda em tudo, que te compartilha, que te valoriza. E eu tenho certeza que não vai ser dificuldade alguma a irmã ser submissa a esse homem. Sabe por quê? Porque vai ver nele justamente isso, né? Essa liderança, né? De trazer, assim, então não vai ter problema nenhum, né? Mas agora, o homem não faz nada, o homem só fica sentado, só quer receber a comida no prato, não lava uma louça, não ajuda numa casa, não faz nada, não ajuda com o filho, não ajuda com isso, só pede, só dá problema, só isso aqui. Aí eu confesso, é realmente difícil. Mas, irmã, desperta esse homem.
Traz esse homem para virar o líder de verdade, aí, o profeta que Deus chamou nessa geração. Pode ser o marido hoje ser crente ou não ser crente, mas chama ele para despertar aí esse dom, como Paulo diz, né, para Timóteo, desperta o dom que há em ti. Não, desperta aí esse varão aí que está adormecido dentro dele, esse homem de Deus que Deus tanto deseja ver atuando aí na terra. Então, mas não é fácil, não digo que não é fácil. E da mesma maneira a gente também tem mulheres aí que, às vezes por falta de sabedoria, por busca de poder, por não querer compartilhar, né, justamente esse pensamento, briga por tudo, quer ter razão em tudo, quer roubar o espaço do homem, tira a autoridade dele, né, seja na educação dos filhos, como em qualquer coisa, qualquer lugar, né? Então, quando tira a autoridade do homem, isso às vezes mexe com a maioria dos homens, né? E isso traz muito problema para o casal, né? E digo, gente, vamos ser juntos, vamos se unir, vamos trabalhar o casamento. Tem que sempre pensar nisso, trabalhar o casamento. Às vezes a gente quer trabalhar o outro, quer trabalhar você apenas, não, mas tem que trabalhar os dois sempre juntos. Sabe, às vezes você se sente o melhor da relação e ele o pior da relação. Mas esse é um pensamento ruim. Pelo contrário, a gente tem que pensar nos dois, ou seja, nós estamos em direção diferente. Não é que ele seja melhor e você pior, mas estamos em direção diferente, estamos em pensamento diferente, estamos tendo atrito, precisamos harmonizar. Então, precisamos hoje criar pontes, nos fazermos entendido com o nosso cônjuge. E isso é o que? Um exercício. Precisa paciência, paz, longanimidade e muita sabedoria, porque não é todo momento que a gente vai ficar brigando, impondo a verdade, sabe? Uma das coisas que a gente vê e que às vezes hoje como cristão às vezes a gente não entende é, por exemplo, o posicionamento, né, de Jesus. Jesus não era um cara chato, igual às vezes a gente acha, que toda hora falava assim, ó, da palavra de Deus, falava disso, falava daquilo, sempre com os fariseus. Não, Jesus não era esse cara. Jesus tem vezes que não estava nem aí para os fariseus. Ele estava ali ensinando, ele estava falando, ele estava na dele, cara. Ele estava andando com os discípulos, ele estava na dele, vivendo normal. Mas quando ele parava para ensinar, ele parava para ensinar. E quando os fariseus ainda vinham, às vezes, provocar ele, vinham perturbar, ele tinha o quê? Uma parábola sempre engatilhada. E ele colocava uma parábola que fazia eles pensar naquilo que eles estavam fazendo. E às vezes hoje você está dentro de casa, você quer evangelizar alguém, seja seu marido, seja sua mulher, como também um parente teu, né? E o que acontece? A gente quer ser essas pessoas chatas, quer impor a nossa cultura goela abaixo, mas quando a gente deveria fazer, pensar, né? Porque a gente está vendo aqui sobre a cultura do povo de Deus, que tudo que a gente tem que fazer tem que ser para a glória de Deus. Então, a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar e de falar deve se encarregar disso. Não estou dizendo que você tem que parar de evangelizar, não, mas que você deve ter um evangelho inteligente, que faça a pessoa pensar no que está fazendo. Sabe, momentos às vezes da vida que ela vai passar, que Deus vai te colocar nessa situação para você trazer o que? Ali, a palavra, mas de maneira inteligente, de uma maneira assertiva. Não é ficar repetindo a mesma coisa, mas de uma maneira que venha trazer mudança na vida da pessoa. Porque o evangelho é isso, é mudança de vida. Você ficar falando a mesma coisa e a pessoa a mesma coisa, meu irmão, a gente precisa mudar a estratégia. Então, por exemplo, né, tem meu irmão hoje, vocês sabem, né? Então, meu irmão hoje, eu dizer assim para ele que eu paro e evangelizo ele, não vou dizer, não faço mais não. Mas você acha que eu deixo de falar de Jesus para ele? Não deixo, sempre falo para ele de Jesus, né? Então, às vezes, quando ele tem um problema, tem uma dúvida, tem uma coisa ou outra, né? E isso não é todo dia, isso não é toda semana, né? Eu compartilho e falo dele. Às vezes ele fala a questão do trabalho, fala uma coisa ou outra, e eu falo sobre o que Jesus tem feito na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, né? Então eu falo sobre aquilo que eu tenho vivido, sobre o que Deus tem feito na minha vida, para que ele possa enxergar aquilo que Deus faz. Então, precisamos evangelizar com quem nós somos, com a nossa vida. Agora mesmo, se você fica falando besteira, você é o tempo todo irritado, você é o tempo todo, assim, tirando
a glória de Deus naquilo que você faz. É uma pessoa corrupta, é uma pessoa que muitas vezes, por exemplo, é uma pessoa que muitas vezes pega dinheiro que não deveria pegar, né? Faz uma série de coisas, uma série de situações. Para quê? Às vezes para benefício próprio, né? Às vezes quando o troco veio a mais, você não devolve. Às vezes é uma luz que você não está nem aí para pagar. Às vezes você compra as coisas, não está nem aí se o nome vai ficar ruim. Então são situações que a gente passa em dia a dia na nossa vida, que a gente o quê? Que a gente acaba dando mau testemunho. Às vezes é você dentro de casa falando mal da tua igreja, falando mal de outros crentes, sabe? Quando a gente deveria, a gente sabe que tem problema, tem, mas quando de fato a gente deveria o que nos proteger, nos unirmos mais, né? Quando também pega aí falando o quê? Do patrão, falando que isso é ruim. Eu sei que nem todo patrão é bom, mas às vezes você fica aí o quê? Morcegando o teu trabalho, vai falar que vai faltar, vai fazer isso, uma série de coisas que você acha que ninguém está ouvindo, mas está ouvindo e está vendo. Está ouvindo e está vendo. E Deus vai falar assim que a gente deve fazer os homens como se estivesse fazendo para Deus. E isso não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Então, em todas as áreas, tudo aquilo que a gente faz tem que fazer como se fosse para a glória de Deus. Se você é empresário, se você está vendendo, fazendo qualquer coisa, então faça para os seus clientes como se estivesse fazendo para Deus. Amém? Então aí a gente percebe sobre a cultura do povo de Deus. E a gente percebe que a gente deve ter uma cultura de excelência, de exalar sempre o melhor para Deus. Amém? Então, capítulo 2, diz assim, uma cultura dominada pela iniquidade. Então, vamos falar sobre a depravação humana no decorrer do século. Então, vamos primeiro do nosso tópico 1 aí, que fala assim, o homem foi, primeiro o prelúdio diz assim, o homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina, mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Então, tópico 1, cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Então, a gente vê que Deus ele criou o homem para ele produzir ele mesmo um jeito de cultura a partir do pressuposto de Deus, do pressuposto de que conhece o Senhor, né? Porque Deus visitava Adão todas as tardes, então ali ele tinha, né, um entendimento da ética do Senhor, né? E quando nós vemos com o pecado, a maneira de pensar, a maneira de agir foi mudando, foi ficando aí diferente. Opa, retomando aí, e aí a gente vê que o homem ele começa a ter essa cultura diferente, né, por conta do pecado, porque o pecado ele não interferiu somente só no corpo, mas interferiu em tudo, ou seja, na maneira de pensar, na maneira de agir. Então a maldade ela se assenhorou do corpo do homem, né? E 2, a gente vai para a cultura do homicídio, né? Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema, e a gente vê isso lá em Gênesis 4, né? Vê ali a partir do versículo 20, 23. Né? Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Então, hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer então do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo, né? Isso aí diz o nosso comentarista. Porque a gente vê, realmente, né, hoje a cada vez mais, não só como ele colocou aqui, do aborto, né, a legalização do aborto em várias situações, né, onde deseja ele se findar uma vida, né, a eutanásia, aquela pessoa que está doente terminal e deseja morrer, né, como também a gente tem essa indiferença ao próximo, né, a ponto de não importarmos com ele, né, e de ajudarmos de uma maneira de um amparo, né, mas digo de um amparo digno,
né? Porque eu não digo só em si a igreja, mas eu digo em todos nós. Por exemplo, você tem moradores de rua que você não sabe ali quem é, você sabe às vezes são homens, mulheres que foram advogados, que foram empresários, que foram ótimos aí na vida, cresceram, tiveram muita coisa, mas que são pessoas que quem sabe foram roubadas, pessoas que quem sabe foram sequestradas, largadas em outro estado, largadas em outra situação e não conseguiram refazer sua vida e ficaram ali na marginalidade da sociedade, né? E a gente vê que elas, em vez de receberem ajuda, recebem muitas vezes olhar de desprezo, né? Então a gente tem essa dificuldade até hoje e por conta disso, muitos moradores de rua, a gente está chegando nesse tempo de frio, né? Morrem por conta de frio, né? Morre por hipotermia, morre por causa de fome, porque uma coisa é você comer bem e ficar no frio, agora outra coisa é você já comer mal, né? Então você não tem ou seja, os nutrientes necessários, quem sabe para você se manter aí no frio, né? E principalmente, né, a gente vê que eles não têm agasalho, não tem tantas coisas que precisariam, né? Porque você está dentro da sua casa e dizer que está frio dentro da sua casa é uma coisa. Agora, quando você imagina se está frio na sua casa, imagina frio lá fora, né? Vai fazer muito mais frio, né? Então, às vezes a gente com essa indiferença acaba deixando várias pessoas, né, vários homens e mulheres morrendo por fome, por frio, né? Até mesmo quantos deles se jogam, né, em carros por conta de ficarem nesse estado deplorável, desejar a própria morte e se suicidarem. E não só essa cultura, mas a gente tem hoje a cultura tão banal do crime, né, de matar, de tirar a vida, né? Temos isso como hoje como algo tão presente, né? Hoje todo mundo quer roubar praticamente, todo mundo quer matar, né? E às vezes as brigas, né, que tinham de casais, briga entre pessoas, né, por trânsito, por qualquer coisa. Antigamente você ficava na voz, mas hoje a gente vê que qualquer coisa é motivo para matar alguém, né? Briga-se por dinheiro, famílias que mandam matar próprios entes da família por conta de dinheiro, por conta de herança, por conta de tantas coisas, né? E essa é a cultura que a gente vê dominada aí pela iniquidade. E 3, que é a cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento logo foi banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, né? E é como eu já estava falando, né? Que é justamente disso. A gente tem hoje, né, essa cultura aí, seja da bigamia, de ter várias mulheres, sejam elas oficiais ou não, né? Mas tem também essa erotização, ou seja, a cultura da pornografia, né? Da cultura ao corpo, né? De todas essas coisas, né? Você vê que hoje, né, desde os gregos já tinham isso, né? Aquelas fotos, né? Estátuas de deuses e de homens, né? Nu, né? E hoje a gente vê que existe cada vez mais essa erotização, né? Até mesmo a gente falando de Brasil, a gente vê que quando fala de festa, a gente já lembra logo carnaval, já lembra a mulher de pouca roupa, praticamente mulher pelada, né? Ali andando a céu aberto, para todo mundo poder ver e achar lindo, achar bonito, né? Porque meu irmão, minha irmã, fala sério, cara. Aí você tá em casa, você é crente, vai assistir o carnaval. Aí vê aquelas roupas das mulheres de carnaval. Cara, se você botar um menino de 11, 12 anos que entende um pouquinho já mais do assunto, como é que ele já vai ficar, né? Já vai ficar com os hormônios, o que é aquilo que tá vendo? Sabe, então, e isso é público hoje, né? Então a gente tem essa cultura que acabamos erotizando as crianças de hoje, né? E cada vez mais e mais cedo as crianças elas estão aí, né, tendo sua vida sexual ativa. Não repara o seguinte, né? E que essa erotização tem entrado até mesmo dentro do casamento, tem entrado dentro de tantas outras coisas, né? Hoje, tanto homem quanto mulher, até no jeito de vestir,
eles têm se tornado muito mais criteriosos e muito mais eróticos, né? Onde o homem ele precisa cada vez estar mais vestido de uma maneira que venha provocar as mulheres, seja mais sensual, e da mesma maneira as mulheres que venham se vestir cada vez mais sensuais para provocar os homens. E isso não é de uma maneira, digamos, explícita, que eles ou elas fazem isso objetivando provocar homens e mulheres. Não, isso está no inconsciente. É uma maneira, sabe, algo subentendido, que eles têm essa necessidade de fazer. E é quase que de uma maneira sem pensar. Acho que é de uma maneira sem pensar que eles fazem isso. Tá? 4. Que é a cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Hoje, gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. Eis o resultado de toda a gastança. Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos próvidos e não pródigos. Então, não é para a gente gastar dinheiro aí com tudo, né? Mas a gente precisa ter um consumo aí inteligente, né? É igual você vê, por exemplo, hoje todo mundo está aí na quarentena, aí tem online aí, e vê, sabe? Nem tem um dinheiro, não sabe nem se vai ter dinheiro mês que vem, mas vê um negócio, anúncio, promoção na internet, Mercado Livre, LX, quer comprar. Que quer comprar porque está em casa sem fazer nada e tem que comprar. Às vezes você vai no shopping, você vai para o shopping para pagar a conta, fazer qualquer coisa, mas você tem que comprar alguma coisa lá. Seja sandália, vestido, qualquer coisa. É o consumo por consumo. Compra-se coisas que não tem necessidade e compra. Por quê? Porque compra, porque quer comprar. Da mesma maneira, comida. Você tem arroz, feijão, você tem carne, você tem tudo na sua casa. Não, mas eu preciso comprar um lanche. Aí tem que comprar um lanche no iFood. Aí tem que comprar um lanche em outra coisa. Tem que comprar qualquer outra coisa. Qualquer tipo de lanche. Só para comprar. Aí é um lanche que vai custar aí, sei lá, ver se você gasta no final de semana com um lanche aí 20 e pouco, 30 reais, aí 40, 50, 60, isso começa depois a virar um hábito. Aí depois já começa não só uma vez na semana, mas mais duas, 3 vezes na semana. E quando você vai ver, você está sem dinheiro. E por que você está sem dinheiro? Porque você vive consumindo coisas que não dão em nada. E às vezes você, cada vez, aquele sonho de você ter sua casa, cada vez mais vai ficando distante. Aquele sonho de você ter o seu carro novo, vai ficando mais distante. Aquele sonho de você dar aquela reformada na sua casa, vai ficando mais distante. Sabe, se a gente aprender a se planejar, né, a gente não vai ter problema, mas a cultura, né, que o mundo impõe pra gente, né, essa cultura aí baseada de pensamentos torpes, é justamente essa aí, do consumo desenfreado. Vai forçar você a pegar um empréstimo, fazer qualquer coisa. Então, irmão, lembra, estamos na hora que não é de gastar, né? Você tem um dinheiro guardado aí, em vez de você gastar ele aí nessa crise, guarda mesmo, bota na poupança, faz uma aplicação, vai fazer investimento com esse dinheiro, faz qualquer coisa, mas guarda ele, não fica gastando à toa não. Tem valor, dê valor ao suor, ao seu suor, tá bom? 3, vamos lá. O Evangelho, que é o nosso capítulo 3 agora. Fechamos o nosso capítulo 2, né, são 4 tópicos, e vamos para mais 3 tópicos dentro do capítulo 3, amém? Capítulo 3 diz assim, o Evangelho transforma a cultura. Então a gente percebe que é possível realmente transformar a cultura. Vejamos que eu e você somos prova disso. Então, primeiro tópico, Jesus nasceu num contexto cultural. Então, nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura, né? Todos nós estamos relacionados a ela, seja até por sua cultura familiar. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando da sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas. Quais eram elas? A judaica, a grega e a romana. Todavia, sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzidos a viver num só corpo. A gente vê ali em Romanos, né, Jesus falando e transformando, que a gente vê que a gente repara que já dos discípulos, né, eles são toda sorte de diferentes, são pescadores,
a gente vê Mateus, cobrador de impostos, a gente vê Paulo, que era soldado, né? Então a gente vê aí que toda maneira, todo o evangelho do Senhor Jesus foi mudando pessoas, né? Zaqueu foi uma das pessoas que foram mudando. A gente vê o centurião de Cafarnaum, a gente vê Cornélio, a gente vê todos esses personagens aí, a gente vê todos eles, qual tiveram a sua cultura mudada, né, pela palavra de Deus. Então, Jesus ele está num contexto ali onde ele tinha várias culturas predominando ao mesmo tempo, né? Porque nessa época Israel era vassalo, né? Era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, além de ter sua própria cultura romana de conquista, de luta, de guerra, essas coisas, eles também tinham, de uma maneira artística, a cultura grega, né? Que adotava justamente os deuses gregos, né? A gente tinha essa questão, né? Das estátuas, de todas essas coisas. Então, a grega com a romana são bem o que o Império Romano fez? Pegou a cultura grega, que o Império Macedônio havia caído, pegou sua cultura grega e se assenhorou dela para dentro dele, né? Mas sendo que ele também já tinha uma cultura em aspectos sociais diferentes, né? Sobre o César, né? Que a gente vê que na Grécia não tinha essa questão de César, né? Mas você vê que a Roma, né, começou a crescer muito. Então é César, sobre imperador, sobre governadores, sobre todas essas maneiras de dominação, né? Até mesmo do idioma, o latim, espalhando aí por várias regiões do mundo, né? Mas essa maneira artística a gente tem aí como herança dos gregos, que você vê que os imperadores romanos, tudo tem aquelas estátuas dele com os rostos deles. E isso daí, que era, digamos, artes, né, que eram feitas em estátuas, né, isso já vem desde dos gregos. Então, eles pegam esses elementos artísticos e vão colocando dentro da cultura deles, né? E mesmo assim, a gente percebe o poder transformador que Jesus Cristo teve, sendo o único homem, né, ali ser um propagador eminente, né, forte da cultura do céu. 2. O Evangelho transforma a cultura, né? Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja visto o que aconteceu em Éfeso, durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando praticantes de artes mágicas queimaram seus livros em público. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos. E isso não se resume só na igreja, né? A gente pode ser influenciador dentro da nossa família, dentro da nossa vizinhança, com crianças, né? Com todas as coisas, mas também na escola, no nosso trabalho, aonde quer que nós passamos, a gente pode fazer isso. A gente pode trazer essa cultura diferente. Já para pensar, você fazer um projeto aí numa escola perto da tua casa, isso você não precisa ter muita coisa não, cara. Sabe, não precisa ter muita coisa. Você sabe que você pode conversar com o diretor, você pode conversar com alguém e você tem um projeto ali de ressocialização, até mesmo de falar da palavra de Deus, de aconselhar espiritualmente aí as crianças da cidade e do seu bairro. Para pensar nisso, o quanto que você pode aí contribuir para a vida e vida de pessoas, né? De uma maneira a influenciá-las para o bem, para a palavra de Deus. Porque hoje nas escolas a gente não tem esse perfil de aconselhamento, né? Não tem. A gente hoje tem um perfil aí dos professores que ensinam, né? Hoje essa questão do relacionamento próximo, né? Se perdeu muita coisa. Eu acredito que não por conta dos professores, né? Porque eu acredito que tem professores, tem profissionais de educação que querem cada vez dar o melhor, né? Que querem que seus alunos não sejam bandidos, mas que sejam homens e que cresçam, que dê muito orgulho para eles, que eu acredito que seja o sentimento unânime de todos os professores, né? Claro que existem suas exceções, mas a nossa sociedade, a maneira, né, que temos nos comportado, às vezes fazem com que eles não venham nem ter tempo para isso, né? E a gente ter uma ajuda externa, né, como servo de Deus, nós ajudarmos de fora, né, estarmos dentro da escola, que é a maior fonte de disseminação de cultura, é algo importantíssimo. Então, a gente precisa não ser só ativo na igreja, mas ativo também fora. 3. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho.
Então, Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio. Apesar de seus graves problemas, a igreja coríntia detinha todos os dons espirituais. O mais importante, porém, é que seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Aleluia! Então a gente vê que parece que em Corinto era uma igreja problemática, né? Como a gente vê Paulo falando inúmeras vezes, mas a gente não pode esquecer que era uma igreja ali que ela tinha um contexto problemático e que ela conseguiu vencer, dando ali, né, bons testemunhos, né, no seu momento. A igreja que teve problema, teve problema dentro, teve briga e divisão, teve essas coisas, teve. Mas para pensar o evangelho que era da época, o evangelho era algo novo, não tinha hoje o conceito de crente que nós temos hoje, né? Hoje até mesmo que não é crente tem um conceito, um pensamento do que é alguém crente, de como que alguém crente deve ser, e algo que não existia nessa época em Corinto. Então todo mundo ali era uma novidade, estavam tentando viver essa novidade, sabe? E eles estavam querendo conhecer mais, lembrando que não existia Bíblia impressa. Ninguém tinha uma Bíblia para levar para casa para ficar lendo. Não tinha isso aqui, ó, revistinha para ir para casa para ficar estudando. Só tinha aquele momento ali com os apóstolos ali, com os ministros para poder aprender. Chegava em casa e ficava imaginando como é que era, né? Então você vê hoje era uma igreja enorme com vários novos convertidos que não tinha nenhum material de auxílio para saber o que fazer. Então é normal que ia ter problema. Quantas vezes nós, como novos convertidos, já cometemos erro achando que estávamos certos, né? Desejando às vezes morte de pessoas que eram más, porque a gente entendia que pessoa mal tinha que morrer, né? Quando na verdade a gente deve ser promotor de proteger a vida, né? Entendemos que o julgamento não vem nosso, vem de Deus. Então quantas vezes já erramos? E assim era a igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto é uma igreja que lutou, é uma igreja que teve ali homens e mulheres transformados pelo poder do Senhor. Era uma igreja,